Leitura da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro 1, do Processo de Conhecimento e do Cumprimento da Sentença, Título 3, dos Procedimentos Especiais, Capítulo 3, das Ações Possessórias, artigos 554 a 568. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 554. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que fique no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Para fim de citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio, locais da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Artigo 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: inciso 1, condenação em perdas e danos; inciso 2, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para: inciso 1, evitar nova turbação ou esbulho; inciso 2, cumprir-se a tutela provisória ou final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557. Na pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propuração de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face da terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Regem os procedimentos de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução ou provisória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Seção 2. Da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao ao autor provar: inciso 1, a sua posse; inciso 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu; inciso 3, a data da turbação e do esbulho; inciso 4, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda de posse na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandato liminar de manutenção ou de reintegração; caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandato de manutenção ou de reintegração. Artigo 564. Concedido ou não o mandato liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar
O prazo para contestar será contado da intimação da decisão, que deferir ou não a medida liminar. Artigo 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de um ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação e realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Parágrafo 1º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação nos termos dos parágrafos 2º e 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de município, onde se situe a área objeto de litígio, poderão ser intimados para a audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Seção 3 do interdito proibitório. Artigo 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que se o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo. Capítulo 4 no próximo vídeo. Até lá.